Cruzeirão cabuloso, se preparando para enfrentar amanhã o Juventude no feriado. O Cruzeiro rumo à Serra Gaúcha. O Emerson Pansieri já com as informações do Cruzeiro, também a caminho para atualizar a preparação da equipe celeste. O jogo de amanhã com novidades no time do Cruzeiro. Emerson Pansieri, Juventude lá é sempre jogo duro. No Alfredo Jaconi nunca é fácil, mas eu sou muito mais do Cruzeiro. Tô botando muita fé em outra vitória do Cruzeirão, viu, Pansi? Um abraço, bom dia, me conta tudo, Pansieri. Alô, Thiago, um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. O Cruzeiro finalizando os trabalhos na Toca da Raposa, o time que viaja à tarde rumo a Caxias do Sul. A equipe celeste chega à noite e fica concentrada para esse duelo contra o Juventude amanhã, 4 horas da tarde, esse duelo da rodada 34 do Campeonato Brasileiro. E tem um jogador em especial que vive a expectativa de participar desta lista de relacionados. Uma recuperação muito rápida, um atleta que também não parou, né? Quando pôde fazer as atividades, quando pôde trabalhar para essa recuperação, ele esteve de manhã, de tarde, de noite na Toca da Raposa fazendo essa recuperação, que é o Matheus Henrique. Ele que teve ali a fratura de 2 costelas e agora está totalmente recuperado, participou de parte do treino de domingo, treinou ontem normalmente, treinando hoje, e aí fica essa expectativa dele ser relacionado, até porque o Cruzeiro tem 4 baixas para esse duelo. O Arroio tá fora, o Matheus Pereira tá fora também, o Christian tá fora, o Wallace tá fora, o Wallace é reserva, mas são 4 jogadores que desfalcam o Cruzeiro. Quem sabe o Matheus Henrique, até para readquirir forma, ritmo de jogo, ter minutagem no segundo tempo, ele pode ser relacionado pelo técnico Leonardo Jardim. Fica essa dúvida, fica essa possibilidade para os atletas que viajam, como eu disse, e chegam à noite a Caxias do Sul. Tem outro jogador que está recuperado, é o Fagner, vem trabalhando normalmente, mas aí é um tempo muito longo parado. Será que o Leonardo Jardim levaria? Talvez para frente, para o duelo contra o Ceará. Vamos esperar, né, se isso vai ser confirmado, porque tem o Cauã Moraes, que vem sendo acionado pelo técnico do Cruzeiro, mas é uma boa notícia essa do Matheus Henrique, quem sabe podendo ser relacionado para esse confronto. Seu nome, seu bairro, ele que, vamos colocar assim, Thiago, é o 12º jogador do Leonardo Jardim, já fez quase todas as funções da equipe do Cruzeiro, tem a confiança do treinador, tem a confiança dos companheiros e quem sabe reaparecendo em uma lista de relacionados para esse jogão de amanhã, Thiagão. Ô, Nath Fiuza, Edu Panzi, vamos falar um pouco de Campeonato Brasileiro também, mas claro, com o foco total no Cruzeirão, jogo importantíssimo amanhã, mas sempre jogo muito duro. Nath Fiuza, primeiras damas, Nath. O Cruzeiro com tanto tempo parado, Nath, para retomar, nem é tanto tempo assim, mas é um tempinho considerável. Enquanto Palmeiras jogou, Flamengo também joga hoje novamente, o Cruzeiro já entra em campo, quem sabe, né, um tropeço do Flamengo contra o Fluminense. Dá pra continuar com o discurso de sonhar com o título ou é pezinho no chão, terminar bem o Brasileiro e focar na Copa do Brasil, Nath? Bom dia. Bom dia, viu, Thiago? Um abração para você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, Edu também, Pansieri. Thiago, eu acho que assim, o Cruzeiro tem que se atentar ali à matemática. É óbvio que a vitória do Flamengo, né, contra o Sport, naquele jogo que estava pendente, fez essa distância se abrir. É uma diferença, né, muito grande ali de 8 pontos, 7 pontos para as poucas rodadas que ainda restam, mas ainda é matemática. Eu acho que pelo menos essa possibilidade do título ainda ser matemática, isso dá um gás, dá um ânimo para a galera para seguir lutando, para seguir buscando o Cruzeiro, para que ele faça a melhor campanha possível. Acho que esse é sempre o principal objetivo, né? A vaga na Libertadores está conquistada, a vaga ali direta para a fase de grupos via G4 é questão de tempo, talvez possa vir até já com essa vitória diante do Juventude, se esses pontos forem somados, mas eu acho que essa possibilidade do título, ela ainda dá um gás ali para a galera seguir focada, competindo, e isso, como consequência, faz bem para a preparação da equipe para o que vem a seguir da Copa do Brasil. Por outro lado,
Acho que aí, no máximo, mais essa semana, talvez essa 34ª e a 35ª rodada do Brasileirão vão definir de fato que o Cruzeiro talvez não consiga tirar a diferença, não por demérito dele, mas por méritos dos adversários. O Palmeiras já vai ficar com um jogo a mais essa semana, porque vai jogar hoje contra o Vitória. Se o Flamengo vencer o Clássico também contra o Fluminense, pode ser que isso fique um pouco mais complicado. E aí o Cruzeiro já comece a dosar ali a parte física para preservar os atletas nas últimas rodadas do Brasileirão, com o seu objetivo cumprido, pensando a Copa do Brasil. Ontem o Vidalba esteve conosco, aqui no Rádio Esportes, acompanhava vocês, e ele falou o quanto foi importante esse tempo da data FIFA, pensando principalmente, essa parte física, justamente porque agora o Cruzeiro vai ter pela frente uma maratona. Mas esses 3 pontos amanhã contra o Juventude, um time que já está aí quase que rebaixado, são inegociáveis para quem ainda quer seguir sonhando com o título. Aliás, esse papo com o Vidalba ontem foi muito legal, viu? Quem não acompanhou, o Vidalba abriu o coração, falou do filhinho dele, que continua morando na Argentina, o Eric, de apenas 7 anos. Imagina, o Vidalba tá sozinho aqui, e jogando o bolão que tá jogando o zagueiro do Cruzeiro. Ô Edu Panzi, na expectativa dessa matemática, enquanto a água para remar, tem que continuar o sonho, tem que continuar remando. Saber que o Flamengo eventualmente tenha tropeçado hoje aumenta essa sanha do Cruzeiro, a possibilidade de título, ou é mudar o foco agora, virar a chave, deixar a coisa fluir naturalmente até o fim do Brasileirão e concentrar na Copa do Brasil? Edu, boa tarde. Tudo bem, Thiago, um abraço pra você. Qualquer tropeço de Flamengo ou Palmeiras, claro que traz uma esperança a mais pro torcedor do Cruzeiro, e eu acho que tem que manter focado em título, sim. Enquanto há chance matemática, a gente tá falando do Cruzeiro, A gente não, com todo respeito, a gente não está falando do Mirassol, que já tem o seu papel no campeonato definido. O Cruzeiro, ele volta a Libertadores, era o primeiro objetivo, ok, está alcançado, quer a vaga direta, mas enquanto há chance matemática de conquista de título, eu não vejo nenhum motivo para o Cruzeiro desistir por antecedência. Acho que não faz parte da história do Cruzeiro nem do peso da camisa, Então, por enquanto, o Cruzeiro segue na briga pelo título, sim, ainda que a matemática deixe o Cruzeiro bem distante da conquista, mas a matemática ainda existe. Se tem um time que, quando se fala em matemática para a conquista, além de Palmeiras e Flamengo, ele está ali, é o Cruzeiro. Então, se ele desistir, aí não tem o que conversar. Mas o adversário do Cruzeiro, o Juventude, também está numa briga e com uma condição matemática muito mais viável que a do Cruzeiro em relação a título, Que é a de permanência da Série A por parte do Juventude, está ali com 32 pontos. Se vence o Cruzeiro, vai a 35, os mesmos pontos do Vitória, que está à frente, mas ultrapassa, já tem uma vitória a mais. Abriria 2 vitórias em relação ao adversário baiano na tabela e encostaria de novo no Santos, no próprio Internacional, colocando pressão nessas equipes. Então o Cruzeiro vai ter pela frente um adversário que está completamente focado na competição e vai jogar uma final de Copa do Mundo no Alfredo Jaconi. E é assim que o Cruzeiro tem que encarar. É como uma final mesmo, porque o adversário vai entrar com tudo. Então a minha expectativa é de um grande jogo, uma grande disputa, muita competitividade. O Cruzeiro tem seus problemas, mas já teve esses problemas durante a competição e passou por cima. E eu espero que passe de novo. Essa briga na zona do rebaixamento, você sabe que se não abrir o olho, quem vai dançar, na minha opinião? O Internacional de Porto Alegre. Tá numa crise violenta. Amanhã enfrenta o Ceará. Você lembrou bem, se o Juventude vence, tomara que não vença, mas se vencer, fica ali a 2 pontinhos do Colorado e a barra lá tá pesada. Abre o olho, hein? Internacional de Porto Alegre. Aliás, quando o Inter esteve pela última vez na Série B, quem se deu bem foi o Coelhão, América Verdade. Campeão com o Internacional, vice-campeão lá em 2016. Olha aqui, aliás, 2017, 16 foi o título mineiro do América. Vamos ouvir o Fabrício também, O ídolo da torcida do Cruzeiro, torcida sempre na expectativa pela sua palavra também, Fabrício. Tá chegando aqui o Fabrício, enquanto ele se posiciona, falo pra você da GWM, com as melhores condições para você adquirir o seu GWM é na Bamac. Bamac GWM com condições imperdíveis em taxa zero e em até 36 vezes com valorização do seu usado na troca. Seu seminovo vale mais, tecnologia, desempenho e inovação que te levam mais longe. Sabe onde você encontra
contra Bamac GWM, Rádia Pampulha e Contagem. Consulte condições, desacelere. Seu bem maior é a vida. Ô Fabrício, queria falar com você que esteve dentro do campo, né? Você vivenciou por tantos anos a vida do atleta profissional. Qual que é o lado bom e o ruim dessa parada na data FIFA? O Cruzeiro vinha num ritmo forte de jogos. O ruim, imagino, né? Essa perda do ritmo de jogo. A bola também ganha um tempo aí pro descanso e o Jardim organizando melhor o time do Cruzeiro. É o lado bom dessa história, né não, Fabrício? Chega aí, guerreiro. Fala, Tiagão, fala comigo, fera máxima, tá bom? Bom também. Tiago, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim, né? Assim, o lado ruim é sempre que perde aquele ritmo, né, de competição, né, de jogo, que é sempre importante, né? Você tá sempre naquela rotação, né, alta, mas em compensação aí você também descansa. A gente sabe que vai vir uma sequência de jogos aí, a reta final, né, de Campeonato Brasileiro, vai ter mais uma semana aí sem jogos, né, e depois a cada 3 dias, e aí vem uma semifinal de Copa do Brasil. Eu estaria mais preocupado assim, tempos atrás, quando o treinamento não era tão bom, né, não eram tão essas semanas não eram tão bem aproveitadas, né? Mas não é o caso do Léo Jardim. Eu acho que sempre é bom, sempre consegue recuperar os jogadores, sempre consegue melhorar uma jogada, sempre quando eles vêm de uma parada dessa, vem com jogadas ensaiadas. Eu acho que é proveitoso nesse aspecto, né? Além de estar aí recuperando, né, a volta recuperando alguns jogadores aí que poderão ser importantes, né? Dá tempo aí, né? Dá tempo para voltar, no caso do Mateuzinho, né? Que é uma das peças aí que tem feito falta e agora com essa pausa aí ele consegue se recuperar ainda mais, né? Consegue treinar com o grupo, se encaixar, voltar a ter não um ritmo de jogo, mas consegue elevar bastante a capacidade física. Boa, Fabrício! Fabrício Guerreiro, obrigado, Fabrício, ídolo do Cruzeiro, também conosco no Rádio Esporte. Sempre bom, né? Ter esse outro lado de quem esteve dentro do campo, pra você também aqui no programa de hoje. Responde aí a pergunta do Rádio Esportes. Eu quero saber qual foi a última Copa do Mundo que a Bolívia jogou. Bolívia pode voltar ao Mundial já na próxima Copa do Mundo. A Bolívia está disputando a repescagem. E se tem Campeonato Brasileiro, se tem Cruzeiro em campo, bora fazer aquela fezinha na KTO, né, gente? KTO.bet.br, mas sempre na responsa. Entre de capitão, jogando com disciplina, consciência, equilíbrio e conexão. Denilson e Tinga, referências. KTO.bet.br/seja faixa. Mostre que você é jogador responsável, é faixa na KTO. Bora palpitar. Rodada do Brasileiro, vitória do Cruzeiro, né? Ô Cruzeiro, eu vou com o Cruzeirão na KTO. KTO.bet.br para maiores de 18 anos, sempre na responsa. SPA/MF 2093/2024. Um rápido intervalo, Pansieri, pra gente voltar a falar do Cruzeiro, porque tem jogador no banco dos réus, hein? Ai, denúncia no STJD, jogador indo parar no banco dos réus. Quando é que vai ser esse julgamento? Não vem julgar nas vésperas da Copa do Brasil, não, hein? Eu tô de olho, viu, STJD? Depois daquela absolvição do Bruno Henrique, vocês não me enganam mais não, a gente volta já. Ô Emerson Pansieri, que história é essa? Jogador sendo denunciado no STJD, não me vem com o julgamento pertinho da Copa do Brasil não, viu, Pansieri? Teve sim, Thiago. O Cruzeiro teve jogador denunciado no STJD. Eu vou falar do Fabrício Bruno, zagueiro, naquela expulsão. Nem encosta, né, no jogador do Palmeiras lá na arena do time palmeirense. Foi no segundo tempo, quando o Rafael Rodrigo Klein expulsa o Fabrício Bruno. Foi denunciado e vamos aguardar como é que vai ser a defesa do Cruzeiro em relação a essa situação. E tem o caso também do Lucas Homero e do Caio Jorge. Também foram denunciados por conta daquela expulsão no clássico contra o Atlético, no dia 15 de outubro. Os dois atletas, então, no caso, o Caio Jorge, enquadrados no 243F,
e no 254A, e o Romero no 243F. Essas penas variam de 4 a 12 partidas, além de multas financeiras. Os casos vão ser julgados na próxima terça-feira, a partir das 10 horas da manhã. Vamos ver como é que vai ser esse trabalho aí do Cruzeiro em relação à defesa. Doutor Michel Assef Filho é o responsável, né? Junto com o departamento jurídico do Cruzeiro, óbvio, né? É um trabalho aí que o Cruzeiro está preparando para que possa livrar esses 2 atletas de punições e colocando Fabrício Bruno 3 atletas de punições, com certeza, para não desfalcar o Cruzeiro nesta reta final, e são jogadores fundamentais nesse esquema do técnico Leonardo Jardim. Por falar em jogadores fundamentais, Thiago, o Fabrício Bruno, até para explicar essa logística dele, ele chega em São Paulo, no avião da Leila Pereira. O Pedrinho ligou para a Leila, resolveu essa situação, que ele pudesse vir no avião da presidente do Palmeiras. E o que acontece? Ele vai diretamente para Caxias do Sul. Ele segue para Caxias do Sul para se juntar à delegação do Cruzeiro. O Fabrício Bruno, que ontem foi até muito elogiado pelo Vidalba, na entrevista que fizemos com ele, o Fabrício Bruno, então, não vai desfalcar o Cruzeiro, vai estar dentro de campo, Xerifão Celeste, para ajudar o time a sair de Caxias do Sul com essa vitória fundamental na caminhada do Cruzeiro para a Copa Libertadores da América. Segue com você, seu nome, seu bairro. Oi, Edu Panzi, essa questão, ou essas questões envolvendo o STJD, você sabe que pode acontecer de tudo. Poucas pessoas se lembram. O Miguelito do América foi condenado sem prova nenhuma de um possível caso de racismo. Os jogadores em volta, inclusive o capitão do Operário à época, para quem não se lembra, foi no início da Série B, num jogo lá no Paraná, foi um tumulto danado. Não estou dizendo que não tenha acontecido, mas para você condenar, e os julgadores à época, né, que o tribunal, o julgamento é transmitido ao vivo. Olha, não temos prova, mas vamos condenar para servir de exemplo. Como era o América, Miguelito, ferro, condenado, pegou 5 jogos. Aí, vai o Bruno Henrique, né? Tá lá todo mundo falando, aposta, tudo bem, uma multa de R$100 mil. Eu também não tô condenando o Bruno Henrique, não, só... o Vitor Roque, denunciado que colocou uma foto na rede social. O Dudu, o Dudu do Atlético. Tomou 6 jogos. 6 jogos, cara, 6 jogos por um negócio que seria um problema o quê? Justiça comum. Então, Edu Panzi, eu só peço e acho que o Cruzeiro tem que ficar de olho para não marcar esse julgamento, porque já demorou um tempão, né? Foram denunciados agora, o negócio já aconteceu um tempão. Só espero que isso não seja marcado próximo à Copa do Brasil, viu, Edu? O artigo, não me recordo o número, mas ele fala em cumprir no Campeonato Brasileiro, né? Então, mas pode ser extensivo também à Copa do Brasil, caso os engravatados entendam dessa maneira, e tem que ficar atento mesmo, tem que ficar preocupado. Acho difícil o Caio Jorge converter em multa, talvez ele pegue alguns jogos, tomara que o Cruzeiro consiga o mínimo, porque ele está em 2 artigos, se eu não estiver enganado, né, pelo gesto e pela suposta agressão no Ivan Romão, o Romero pelo gesto, mas não tem tanta imagem em relação ao Romero, mas vamos aguardar. Você tem alguns precedentes desse gesto de roubo, né, que foi flagrado, o Caio Jorge e o próprio Romero. Em 2023, o Hulk, em Uberlândia, no Atlético América, ele fez e foi convertido em multa de R$100 mil. No ano seguinte, o Felipe Melo, ontem a gente falava isso na turma do bate-bola, pelo Fluminense, ele fez no banco de reservas e pegou 4 ou 5 jogos, se eu não estiver enganado, mais uma multa. Aí uma mixaria para jogador, para clube, acho que R$6 mil. Então você tem ali decisões diferentes para casos semelhantes. Vamos aguardar, Thiago. Vamos ver se for em Campeonato Brasileiro, menos mal, entre aspas, apesar do Cruzeiro ainda estar vivo na briga pelo título. Tem que ficar muito atento para não transferirem isso para a Copa do Brasil. Aí a coisa pode complicar. Acredito que não vai acontecer. Ô, Nath Fiuza, o jogador, né, no Brasil, essa insegurança jurídica, ela vale em todas as esferas, não é só na esportiva, não. Isso vale pra tudo, né? É na política, na relação empresarial, na justiça do trabalho, enfim. É muita insegurança, você não tem padrão nenhum do que vai vir pela frente, né, Nath? É isso, Thiago. E em especial, quando a gente fala dessas punições, né, no STJD, a gente está falando de casos, como o Edu já citou aí, de casos semelhantes, com punições diferentes. É a tal da velha falta de critério, né, que se aplica também nesse sentido, não só nos constantes erros de arbitragem que a gente fala aqui, é essa insegurança jurídica, essa interpretação diferente, né, essas brechas que ainda existem ali, né,
né, nas regras, enfim, que direcionam às vezes uma situação para um outro caminho e aí alguns são punidos, outros não. O fato é que o Cruzeiro tem que ficar muito atento, tem que exercer também o seu papel aí nos bastidores, de vigilância, de cobrança, porque a gente sabe que muito provavelmente, em especial o Caio Jorge, eu acho que inevitavelmente ele vai tomar uma suspensão, que seja de 2 aí, 3 jogos, e aí isso precisa ser olhado com cuidado pelo Cruzeiro para que ele não tenha que cumprir isso na Copa do Brasil, porque como são competições aí nacionais, né, todas geridas pela CBF, não me assustaria se arrumassem essa regra aí para que ele ficasse fora aí de partidas consecutivas, incluindo a Copa do Brasil. Então o Cruzeiro tem que se fazer vigilante, tem que se fazer presente, montar uma boa defesa na semana que vem e, claro, também, né, orientar, tomara que os atletas tenham sido orientados, que o Caio Jorge também tenha sido chamado a atenção nesse sentido, assim como o Romero, para que essas situações não se repitam e o clube também não tenha que se ver nessas circunstâncias, né? É isso, vamos acompanhar, ficar de olho o que vem pela frente também nos tribunais pro lado do Cruzeiro, pra cima do Cruzeiro não, hein, STJD, tô de olho. Agora, também, né, dizer e lembrar, o Caio Jorge e o Romero não podem fazer o que fizeram, né? Mole também, que pelo amor de Deus, jogador profissional não pode fazer uma coisa dessa. Eu acho que a punição vai acontecer, mas tem que ficar atento. Vamos continuar acompanhando.